Minha gente, nós temos muitas pessoas nos escrevendo, a gente agradece. À medida do possível, nós vamos respondendo as cartas. E à medida do possível, a gente vai respondendo também aqui os e-mails que nos chegam. Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo e espero ser direcionado por suas palavras sobre o que eu estou sentindo nessa nova fase da minha vida. Na verdade, eu considero o que eu estou vivendo hoje como uma crise existencial. Eu me sinto como se estivesse perdendo o brilho e a vivacidade do tempo em que eu tinha 20 anos. Agora, na fase dos 50, é duro enfrentar as dificuldades da vida. E isso está influenciando o meu relacionamento com meu marido. Padre, como posso enfrentar essa fase da idade? Sou de Manaus. O nome dela é Darcy. Darcy, minha filha, o processo do envelhecimento na vida humana, ele tem que ser preparado dia a dia, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente é na juventude, porque o que a gente é na juventude vai ser acentuado na velhice. Então é bom, porque as qualidades ficam ainda mais qualificadas, né? Os dons da juventude, sobretudo os dons intelectuais, aqueles que você buscou, a maturidade, ela traz uma maravilhosa forma de compreender o mundo, né? A inteligência fica mais aguçada, a sabedoria parece que acampa um pouco mais. Tanto é que o bom escritor é o escritor envelhecido, né? A gente sabe, e algumas pessoas levam isso muito a sério, que é muito perigoso escrever um livro na juventude. Porque os pensamentos da juventude, as opiniões da juventude tendem a mudar muito. E depois você tem até vergonha do que você disse na juventude. Só que qualificar essas qualidades, a gente precisa tomar cuidado para que na administração do tempo que passa, nós tenhamos condições de fazer o que é bom ficar melhor ainda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para o avesso que também acontece, que é justamente os defeitos da juventude vão ficar todos muito acentuados na velhice. Então, olhe para você como você é hoje. Se você já é uma pessoa difícil, prepare-se para lutar com você, não contra você, é com você. Prepare-se para essa luta, para você diminuir cada vez mais o que é pesado para você agora, do seu jeito de ser, dar um jeito de livrar-se dos seus excessos, de tudo aquilo que lhe prejudica como pessoa, porque isso sem dúvida vai custar muito caro na velhice. Eu não sei se o que você chama de crise existencial, Darcy, seja essa incapacidade de administrar os defeitos que hoje pesam um pouco mais. As inseguranças, que são próprias da vida, né? A gente sabe que a velhice, ela vai nos colocando num ciclo muito semelhante à infância. As inseguranças que são próprias do início da vida, elas estão todas lá no final. Eu até tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, que ela fala justamente isso. Eu ando necessitada das mesmas coisas que os recém-nascidos, só não tem coragem de pedir. Não é assim? Você não encontra muitas vezes pessoas de idade necessitadas das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só que elas não têm coragem de pedir. Eu vejo isso na minha velhinha lá em casa. Como ela está mais frágil, está mais insegura, situações que ela antes sabia administrar um pouco melhor sozinha, já não sabe mais. Então esse assessoramento a gente precisa dar. Agora, eu e você, Darcy, nós precisamos estar muito atentos para a gente poder viver essas fases que são diferentes da vida, tendo consciência delas. Porque não é nenhum problema a gente sofrer de inseguranças, mas a gente precisa ter consciência. É engraçado isso. Todo e qualquer problema na vida fica menos pesado quando nós temos consciência dele. Por quê? Porque a consciência é um instrumental que a gente usa a favor. Se você não tem consciência do seu defeito, se você o nega o tempo todo, vai ser difícil para quem está do seu lado, mas vai ser difícil sobretudo para você em saber lidar com esse defeito, porque você não o trouxe à consciência. O que é a consciência? É essa luz que fica acesa dentro de nós para poder nos ajudar a identificar quem somos,
O que nós pensamos? O que a gente fez? Quando eu digo, eu não tive consciência de que te prejudiquei. O que é isso? O que eu estou dizendo? Faltou esclarecimento pessoal para entender que a minha ação era prejudicial. E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a partir do momento que eu sei que eu prejudiquei, acendeu a consciência. Então, porque eu já tenho consciência que prejudiquei, eu não posso continuar prejudicando. Eu tenho que fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça novamente. E é por isso que o crescimento pessoal está diretamente ligado à capacidade da pessoa ser consciente dos seus atos. Isso é interessante porque entra até na teologia do pecado. O que é o pecado? É aquilo que já está esclarecido pela consciência de que é um erro. Então a gente muitas vezes comete um pecado sem saber que estava pecando, porque não estava pecando. Se você não teve consciência do ato, é por isso que a gente é ensinado desde pequeno a respeitar as ordens, a obedecer os pais, a obedecer as regras. Porque depois que a gente sabe o que é certo e o que é errado, torna-se um erro, um pecado, digamos assim. Você infringir aquela regra. Mas enquanto você não sabe, não é nenhum pecado, não tem atribuição de culpa. Pode até ter atribuição de responsabilidade. Mas a partir do momento que você sabe que é, você vai ter que agir diferente, porque antes você tinha o desconhecimento. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, isso é, acender a luz da consciência humana para o conhecimento de Jesus, que a partir do momento que conhece Jesus, tem por ele a sua vida modificada, é com ele que você inicia um processo de tornar-se semelhante a ele. Então o que a gente precisa fazer, Darcy, é tomar consciência de cada fase nova da nossa vida, olhar para esse tempo novo, que você não é uma velha, você está com 50 anos, você ainda tem muitas coisas boas para fazer, e você precisa abrir as portas deste novo tempo para aproveitar e viver bem cada fase dessa vida. Porque onde é que está a angústia? É quando a pessoa está nos 50 anos querendo viver as realidades que ela deveria ter vivido aos 30. Pode até viver alguma coisa que você não quis viver aos 30, mas cuidado para não se impor um fardo que aos 50 você já não tem mais condições de carregar. Essa fase da vida vai exigir de você uma postura que talvez você não tivesse que ter quando você tinha 30. Então essa sabedoria de identificar o que é próprio de cada tempo nos ajuda demais na administração do resultado final da vida. Agora na segunda-feira, inclusive eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no lançamento do meu livro. Eu tive uma oportunidade muito interessante lá, uma senhora chegou, ela virou e falou assim: padre, hoje eu vim aqui pegar o seu autógrafo e comemorar a minha aposentadoria, saiu hoje. E ela brincou comigo, né? Sei que o senhor sempre falou que queria ser aposentado, eu queria mesmo, desde criança, eu sempre achei lindo ser aposentado. Quando perguntava para mim, Fabinho, quer ser o quê quando crescer? Eu falava, aposentado. E aí eu comemorei com ela, falei, nossa, que beleza. Aí ela falou, padre, mas eu estou com tanto medo desse novo tempo. Eu falei, não, nada disso. Aproveite para ler todos os livros que você não pôde ler. Aproveite para fazer os cursos que você não pôde fazer. Aproveite para fazer as viagens que você não teve condições. Mesmo que não tenha muito dinheiro, faz uma economiazinha, parcela em 30 vezes, mas vai realizar os seus sonhos. Se você tem a oportunidade agora, está com os filhos todos criados, não tem mais obrigação direta, vai viver bem a sua vida, aproveite bem esse tempo, não se desperdice. Mas eu tenho que ajudar o meu filho, é isso, aquilo, ajude na medida, não viva a vida dele, vá viver a fase da sua vida, porque isso é fundamental, gente, nós não teremos outra oportunidade. Viver bem o dia de hoje é uma questão de responsabilidade. Seja fiel à fase da sua vida. Se é uma fase para estudar, estude. Se é uma fase para trabalhar, trabalhe. Se é uma fase para descansar, descanse. Isso a gente vive até no dia, né? Eu sou muito honesto. Se eu tenho 2 horas para descansar, eu vou descansar. Porque eu sei que meu dia a dia não é brincadeira. É uma questão de viver bem as fases do meu dia. É o que a gente precisa, é uma disciplina. E Darcy, não tenha medo, minha filha.
Aos 50 anos você ainda tem muita coisa pela frente. Não tem que viver essa ansiedade. Substitua a ansiedade por consciência. Ilumine o seu coração, ilumine a sua cabeça para que você tenha condições de olhar para cada dia, sem ansiedades. O que hoje eu posso fazer nessa fase da minha vida? O que hoje eu posso realizar? Ocupar a nossa cabeça, minha gente, de coisas boas é uma forma muito eficaz de evitar a depressão, a angústia desnecessária, a ansiedade, porque o diabo acampa na mente que está vazia. Vamos para um rápido intervalo, lembrando que você pode continuar ligando para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00.